Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Regiane Ferreira. Esse é o canal Tabuando, o seu canal de matemática básica. E hoje nós vamos com um assunto mega especial, que é a escala matemática. Para você que está aí no oitavo ano, nono ano, para você que vai prestar concurso, Enem, esse assunto não cai, ele despenca. Então, ó, fica ligado nessa aula que eu acredito que você vai se beneficiar com esses conhecimentos, tá bom? E escala matemática é uma das razões especiais. Para quem não está lembrando, razão é quando eu faço uma fração, uma coisa sobre outra. Existem muitas razões, como por exemplo, quando você vai calcular a velocidade média, é uma razão. E escala é um tipo de razão, é um tipo de fração, mas é uma fração muito usada. E por isso, hoje nós vamos conversar aqui mais sobre esse assunto, certo? Para começo de conversa, eu queria te lembrar que escala tem muita prática de escala. Você já sabe disso, não sabe? Olha só, eu poderia usar a escala quando eu trabalho com a planta baixa de uma casa, né? Se eu, o engenheiro, por exemplo, ele planeja toda a planta baixa ali, né? E na hora que ele vai executar essa obra, que ele vai passar todo o serviço ali para o pedreiro, para o mestre de obras, ele precisa contar, né? Explicar para ele que ele quer ampliar tantas vezes aquele desenho. Afinal de contas, o desenho da planta é pequenininho, ninguém consegue morar numa casa daquele tamanho, só formiga, barata, né, gente? Rato. Então, você pensa, você tem uma planta baixa, como aqui, por exemplo, aqui, achei meu cursor. E essa planta baixa aqui, ó, no cantinho dela, tá aqui, ó, 1 por 75. Significa o quê? Que o engenheiro vai dizer para o pedreiro, olha, amplia 75 vezes. Cada centímetrozinho no desenho é 75 na vida. Escala nada mais é do que me contando quantas vezes que é para eu ampliar ou quantas vezes eu devo reduzir alguma coisa. Muitas vezes a gente já se deparou também com a questão de maquetes. Você já fez maquete na escola? Pois é, a maquete é uma redução da realidade. Às vezes as maquetes feitas nas escolas não têm escala, né? Muitas vezes o pessoal faz só uma miniatura ali de qualquer maneira. Mas uma maquete daquelas profissionais mesmo. Você já chegou naqueles prédios que eles estão à venda e tem ali a maquete mostrando como é que vai ser, como é que é isso, como é que é aquilo? Pois é, aquela maquete profissional, ela tem uma escala. Aí o engenheiro, o arquiteto, ele sabe direitinho quantas vezes aquilo vai ser ampliado para virar um prédio de verdade. O mapa, vamos pensar no mapa. Você pega aí o mapa do Brasil, ó, olha esse mapa que eu coloquei aí. O mapa, ele é uma redução da realidade. Olha lá no mapa o tamanho da sua cidade. É claro que ela é muito mais, ela é muito maior do que aquilo ali. E aí, lá no cantinho do mapa, tem sempre uma escala falando: olha, na vida real, esse desenho você amplia ele tantas vezes para a gente entender o que é a realidade, certo? Então, escala é para eu saber quantas vezes é para eu reduzir ou quantas vezes eu devo aumentar algo como planta baixa, maquete, mapa e muitas outras coisas, certo? E aí eu coloquei aqui uma definição, que é a relação entre a distância do mapa e a distância da realidade. É uma razão, é uma fração, ok? Em que o denominador indica o número de vezes que a escala foi reduzida. Olha só, eu coloquei aqui na sequência uma coisa importante da gente perceber que a escala, existe a escala numérica, que é a mais comum de vir nos exercícios, e a escala gráfica. Ela pode vir assim, ó, com os numerozinhos. O que que significa isso aqui? Quer dizer que cada 1 centímetro ali naquele mapa, vamos imaginar que é um mapa, pode ser uma planta, alguma coisa. Cada 1 centímetrozinho daquele mapa significa 5 milhões de centímetros na vida. Ou aqui também, ó, cada 1 centímetrozinho no mapa significa 40 mil centímetros na vida.
Um centímetrozinho no mapa, essa última aqui, indica 20 milhões de centímetros na vida, o tanto que ela vai ser ampliada. E aí, em algumas situações, ela vem assim, como escala gráfica também. A gráfica significa que cada um centímetro, aqui é centímetro, um centímetro no mapa é 50 quilômetros na vida. Em geral, a gráfica vem em quilômetros e a numérica vem em centímetros. Isso pode variar, mas em geral é assim que acontece. Essa daqui é a que mais acontece, é a que mais vem nos exercícios do Enem, das provas de oitavo ano. Então, é essa aqui que nós vamos nos ater mais nesta aula, ok? Bom, por mais que você já tenha entendido alguma coisinha do que eu disse, ainda assim a gente precisa, né, melhorar mais, e eu vou te explicar melhor. Então, como é que a gente pode calcular essa escala? Eu vou fazer sempre uma fração, certo? E fração é chamada de razão. Nessa minha fração, em cima eu coloco a distância do mapa, ou seja, a distância pititinha, na régua. Se eu for ali medir, tantos centímetros. Aqui embaixo, no denominador, eu coloco a distância da vida, certo? Só que essas duas distâncias precisam estar na mesma unidade. Então, se a de cima está em centímetros, a de baixo tem que estar em centímetros. Se está em quilômetros, tem que estar em quilômetros. Quase sempre é em centímetros. Por isso, essa matéria está muito ligada à matéria de questão de unidades métricas, de passar de uma unidade para outra. Se você não é muito bom com unidades de medida, eu sugiro que você assista aqui no canal uma aula que eu fiz só sobre unidades de medidas. Como é que você passa metro para centímetro, quilômetro para centímetro, que é o que a gente mais vai passar, que lá eu te explico isso direitinho, tá bom? Aqui também eu vou explicar, mas seria interessante que você dominasse essa escala. Talvez seja esse ponto que as pessoas mais têm dificuldade nessa matéria. Tudo bem? E agora a gente vai começar a fazer algumas atividades, porque acho que é assim que a gente aprende, né? Eu queria que você prestasse atenção e que depois você pausasse o vídeo e fizesse sozinho, porque a aula só assistindo não é tão legal, viu, gente? Dá para entender? Dá, mas a gente aprende mesmo é fazendo, ok? Porque quando eu estou fazendo, o raciocínio é meu. Quando você está fazendo, adivinha de quem é o raciocínio? Então, pega um papel aí e mãos à obras, né? Bom, então no primeiro momento eu queria que você prestasse atenção aqui, deixa eu pegar a minha canetinha. Só um minutinho. Ok. Então vamos lá. Qual a dimensão real? Então ele quer na vida mesmo, saber quantos quilômetros ou quantos metros tem lá na vida de uma estrada em que no mapa a escala é 1 para 20 mil. Essa escala aqui, ó, ela veio nesse formato e esse formato é sempre em centímetros. Todas as vezes que vem a escala desta maneira, ela já está em centímetros, ok? Então eu tenho que entender que cada um centímetrozinho do mapa ali, ó, medido na régua, vai ser equivalente a 20 mil centímetros na vida, ok? E essa escala, como tem um símbolo de divisão aqui, eu posso escrever em forma de divisão, de fração, que é a mesma coisa, né? Fração é divisão. Então, ó, 1 para 20 mil, ó, em cima fica o que é o desenho e embaixo é o que é a vida real. É igual a. Aí ele falou que lá no mapa, essa estrada, ela tá com 8 centímetrozinhos. 8 centímetros para você é no desenho ou é na vida? Se você achar que é no desenho, você vai pôr aqui no numerador. Se você achar que é na vida, você vai pôr no denominador. 8 centímetros está muito pouco, não tá, gente? Então é no desenho. Então eu vou colocar aqui. Então, ó, aqui é desenho no rumo do desenho. Aqui é na vida, no rumo, ó, na vida real. X, não sei que tamanho que vai ser essa estrada lá na vida real. E agora eu tenho uma proporção. O que que é uma proporção? É uma igualdade, ó, veja que aqui tem um igual de duas razões. É uma igualdade de duas frações.
Na matemática, a gente só multiplica cruzado quando é uma proporção. Então, eu vou multiplicar aqui, cruzado, né? Comece multiplicando pelo x, que é mais fácil. Uma vez x, x. 20.000 vezes 8, pensa só no 8 vezes 2, não é 16? Aí vem e acrescenta esse monte de zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nós, no início, falamos que essa escala estava em centímetros, então isso aqui continua em centímetros. Então, pronto, o exercício está basicamente pronto. Quer dizer que essa estrada mede 160 mil centímetros. Mas quem já escutou falar que uma estrada é medida em centímetros? Você, por acaso, você pega régua para medir estrada? Não, né, gente? Então, pelo fato de ser uma estrada, a lógica é que eu passe para uma unidade própria de estradas. Qual que é a unidade própria de estradas? Quilômetro. Então, eu vou passar isso aqui para quilômetro. Para passar, eu gosto de usar a escadinha. Como eu te disse, eu tenho uma aula só sobre esse assunto aqui, tá? Dá uma olhadinha aí no canal. Essa escadinha, ela tem 7 degraus. E aí a gente vem aqui colocando, ó, colocando e cantando. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, então, decímetro, centímetro, milímetro. Vou calcular, subiu, dividiu, desceu, multiplicou. Cada degrau que você sobe, você divide por 10. Cada degrau que você desce, você multiplica por 10. Bom, eu estou em centímetro e quero ir para quilômetro, que é a unidade básica aí das estradas. Então, olha aqui, ó. Opa, oi, estou aqui. Vou subir. Conta comigo quantos degraus eu vou subir. Não conta onde você está. Conta o primeiro pulo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter que dividir por 10 5 vezes consecutivas. E aí, eu vou usar um jeito prático aqui, ó. Aquele numeral ali tem 4 zeros, não é isso? 160 mil. Eu pego a vírgula, todo número tem vírgula escondido lá no rabinho do número e volto 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então aqui eu vou perceber que eu tenho 1,6, o quê? Para qual unidade que eu passei? Quilômetros. Aí sim faz sentido. Quer dizer que eu tenho 1,6 km, ou 1,6 quilômetros, certinho? Conseguiu entender? Então, agora dá uma pausada e faz esse exercício novamente. Eu vou apagar aqui a minha lousa para a gente passar para a próxima página. Esse próximo exercício é um exercício que caiu no Enem. Ah, mas eu só estou no 8º ano. Não tem problema. É necessário que você já vá compreendendo como é que o Enem cobra para que você fique craque nisso. E os professores de 8º também já começam a colocar questões de Enem. Ora, é essa história. Sabe-se que a distância real localizada em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, e de uma cidade B, localizada em Alagoas. Então, peraí, eu vou fazer tipo um mapinha aqui para nós. Então, aqui você tem uma cidade em São Paulo e uma outra cidade em Alagoas, no mapa, ok? É igual a 2.000 km. Veja, a distância real na vida é de verdade que tem 2.000 km, certo? Um estudante, ao analisar um mapa, verificou que em sua régua, agora é a distância do desenho, essa distância era só de 8 centímetros. Então, essa mesma distância era de 8 centímetros. Veja, se eu medir na régua 8 centímetros, se for lá na vida real, 2.000 km. E aí ele pergunta qual a escala que foi usada nesse mapa. Então, ele não me deu a escala e ele quer que eu te dê a escala. Escala, nós já sabemos que seria a divisão do desenho, do tamanho do desenho, pelo tamanho da vida real, certo? Muitos livros trazem desenho sobre desão. Essa fórmula tanto faz. Eu coloquei assim para você entender mesmo, certo? O tamanho do desenho pelo tamanho da vida real. E aí eu vou colocar, né,
o meu desenho era de 8 centímetros sobre o tamanho da vida real, que é de 2.000 quilômetros. E aí começa o conflito, porque eu não posso nem simplificar, sendo que estão em unidades diferentes. E a escala, em geral, ela vem em centímetros. Memoriza isso, escala centímetros, essa é a escala mais comum da gente ver. E aí, então, eu vou ter que passar esse quilômetro para centímetros. De novo, eu vou recorrer aqui à minha escala. Se você quiser memorizar que são 5 degraus de distância entre um e outro, de quilômetro para centímetro, seria uma boa. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, então, decímetro, centímetro, milímetro. Vou calcular, subiu, dividiu, desceu, multiplicou. Estou aqui em quilômetros, tá me vendo? Não conta onde você está. E eu vou descer lá para centímetros. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu, multiplicou. Então eu vou ter que acrescentar. Quando multiplicou, percebe que o número cresce, viu, gente? Então, aqui, ó, eu vou ter que acrescentar os 3 zeros que já tinha do 2.000 e mais 5 zeros. 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar onde eu quis. Então, ó, 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho, 200.000. Aliás, simples, milhar, milhões, 200 milhões de centímetros. Agora aqui está em centímetros, aqui está em centímetros. Beleza. Agora até já daria para eu marcar se eu tivesse essa opção, mas eu não tenho. Sabe por que que eu não tenho? Porque, em geral, as escalas vêm simplificadas. Então, você vai ter que simplificar. E para simplificar, eu tenho que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. E eu vou dividir por 8 e por 8. No numerador, é claro que vai ficar 1, porque é 8 dividido por 8. Já no denominador, eu vou dividir. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir só o 200, que eu acho que fica mais fácil, não fica? Vou dividir só o 200 por 8. Depois eu acrescento aquele tanto de zeros ali, ó. Eu vou colocar, vai dar 2, 2 vezes 8, 16, sobrou 4, desce o zero, 5, e aí 40. Então, deu 25, certo? Mas além dos 2 zeros, eu ainda tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar o 40, desculpa, o 25, deixa eu apagar ali. Vou colocar o 25 e vou acrescentar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou ter 1 para 25 milhões, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó. Letra E de elefante. Concorda comigo que a letra E? Essa foi uma questãozinha do Enem. Não é tão difícil assim, não. Se você praticar, você vai entender. Você precisa entender que é sempre uma relação entre vida e desenho. Ok? Vamos mais um? Você aguenta? Então faz favor de não sair dessa aula, hein? Vamos até o final. Agora nós começamos, vamos até o fim. Vou apagar aqui a minha lousa. Dá uma pausada aí, tenta fazer sozinho. Lembra que fazendo você vai aprender pra caramba. E bora pro próximo. Vou mudar aqui a página. Isso aí, olha só, agora já veio a escala. Um mapa de escala 1 para 300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Eu gosto de desenhar. O desenho me faz pensar. Ó, entre A e B, 15 centímetros. Pergunta para você: 15 centímetros está mais para ser o desenho ou a vida? O desenho, né, gente? Ok. Sendo assim, ele quer saber qual que é a distância real, na realidade. Então, eu vou colocar aquela escala em fração, porque ela é uma fração, ela é uma razão. E agora é hora de pôr o 15. A dúvida vem: eu ponho o 15 em cima ou ponho o 15 embaixo? O 15 não é desenho? Tudo que é desenho põe em cima. Ele já está em centímetros, isso facilita a nossa vida. Então, eu já posso de cara, ó, multiplicar cruzado, que é uma proporção. X vezes 1, x. Multiplica só o 15 vezes 3, não dá 45? Agora vem com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, pontinho. Sempre conta do rabinho do número para cá.
Então, 4.500.000 centímetros. Aí eu vou lá, linda, maravilhosa, tentar marcar? Não tem. Apesar que já dá para você perceber que essa aqui, não dá, gente? Que só ela tem 45. E aí eu vou pensar, então eu tenho que transformar para centímetros. Lembra que a gente já desenhou mais de uma vez, que são 5 casas? Então eu vou, ó, vai subir. Então eu vou dividir, ó, volta uma, duas, três, quatro, cinco. Também parar aqui a vírgula. Portanto, é 45 quilômetros a distância entre esses dois pontos A e B na vida real. Sacou? Faz favor de pausar e fazer esse também. E nós vamos para o último exercício. Aguenta firme que está acabando. Vamos para o último exercício, que seria também nessa situação aí de escala. Olha só. Considerando essa questão aqui, caiu, se não me engano, depois eu vou olhar a fonte delas para vocês, mas é um exercício de vestibular. Acho que é do Mackenzie, se não me engano. Considerando que a distância real entre Yokohama e Fukushima, duas cidades lá do Japão, né? Então, vou colocar aqui, ó, Yokohama, Fukushima. Vou colocar um Y aqui e um F aqui. Duas importantes cidades onde serão localizados os Jogos Olímpicos de verão de 2020 é de 270 quilômetros. Já te pergunto, 270 quilômetros, você acha que é a vida ou é o desenho? É a vida, né, gente? Quilômetros é muita coisa. Beleza, então essas duas distâncias, essas duas cidades estão a essa distância. Um mapa com a escala de, já vou pôr ele em fração, 1 para 1.500.000, né? Eles gostariam de saber se no mapa, qual a distância que vai ter no desenho, na régua mesmo, porque ele me deu da vida. Bom, então, o que que eu tenho que fazer? Aqui, sempre aquela pergunta, eu ponho 270 em cima, eu ponho 270 embaixo? Já que ele é vida, ele vai ter que ser aqui. Só que eu vou lembrar que essa escala aqui, ela está em centímetros, então está brigando com esse aqui que está em quilômetros. Antes de eu colocar aqui, eu vou ter que passar para quilômetros. Como a gente já fez nas questões anteriores, a gente já está sabendo que de quilômetro para centímetro vai descer. Descer multiplicou, não é isso? 5 zeros que você vai colocar. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui de ré, ó. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Então, 27 milhões de centímetros. E aqui que eu quero saber, no mapa, na régua, que tanto que mede. Vou multiplicar cruzado, então eu vou ter 1 milhão. Não assusta com esses números, viu, gente? Que esse zero aqui vai cortar tudo, tudo. Então não preocupa com eles, não. Opa, aqui tem um X, né? Deixa eu voltar e colocar o X. Então, 1.500.000 X, que é igual a 27 milhões de centímetros de distância entre essas duas cidades. O que está multiplicando desce dividindo. Toda vez que eu vou resolver uma equação do primeiro grau, que esse pedacinho aqui é equação, não é? Eu tenho que pensar assim, ó, esse aqui não está multiplicando, então ele desce dividindo. Tem gente que põe ao contrário. Ô, gente. Então, ó, coloca ele aqui, desce dividindo, ele fica embaixo. O tanto de zero que você cortar em cima, você tem que cortar embaixo. Ó, cortei 3, ok. Cortei mais 2, então cortei mais 2. Não pode cortar mais zeros. Infelizmente, esse último zero aqui, ó, vai ficar sem cortar, porque não tem companheiro para ele embaixo, tá? Então, eu cortei 5 zeros embaixo, 5 zeros em cima. Então, nós temos a razão de 270 para 15. Como não tem como marcar assim, não tem jeito, não tem choro, tem que dividir. E quanto mais você tirar a calculadora da sua mão, mais rápido de raciocínio você será. Vai dar 1 vezes 15, 15, sobrou 12, desceu zero. Aí aqui vai dar 8, porque 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, certinho? Então, o meu x é igual a 18. 18 o quê? Ah, agora que vem, hein? Nós não tínhamos passado tudo para centímetros? Então, 18 centímetros, que equivale à minha letra B de bola, ok?
Bom, eu espero que você tenha entendido, que você volte nas questões, faça de novo, estude bem, saia bem na sua avaliação, no Enem, no concurso. Curte aqui esse vídeo, é muito importante para mim. Siga o meu canal, porque eu estou colocando vídeos novos todas as semanas. Beijo, fica com Deus.